Queridos, o propósito de Deus para a sua família. Estamos em maio, o mês de maio é específico, a gente sempre destaca o papel da família para o reino de Deus, o papel da família na sociedade, é a partir dela uma família saudável, que temos uma sociedade e um governo saudável. E então, no mês de maio, a gente dá um enfoque muito especial. Tivemos na quinta-feira última já a primeira mensagem, hoje pela manhã também estamos enfocando, e agora à noite, o propósito de Deus para a sua família. Estamos olhando para Efésios, no capítulo 5, e vamos discorrer ao longo deste mês em Efésios, capítulo 5. Estamos no mês também de aniversário ministerial, então eu prego hoje e só volto a pregar em junho, para a glória de Deus. Ainda bem que vocês não estão felizes, lógico, né? Senão eu ia entrar em crise aqui agora. Teremos muitos pastores, ministros de Deus que vão pregar no mês de maio e a gente vai celebrar aqui. Tem sido assim nesses últimos anos e neste ano em especial não será diferente. Uma família que imita Deus. É sobre isso que vamos falar hoje a partir de Efésios capítulo 5. Deus tem um propósito especial em cada família. E isto é literalmente individual. Quando Deus formou a sua família, Ele tinha um propósito específico. O mesmo propósito que Ele teve em Abraão, Ele tem com você também. A partir da sua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? A partir da sua família, no altar de Deus, obediente a Deus, todas as demais famílias da terra serão abençoadas. A promessa a Abraão tinha referência no nascimento de Jesus, no qual, pela fé, todo mundo poderia receber esta graça, esta alegria, que é uma alegria não apenas para este tempo, mas uma alegria eterna. Mas quando eu e você temos um encontro com Jesus, e então dedicamos a nossa família ao Senhor, a partir da nossa casa, muitas outras casas são abençoadas. A sua casa já abençoou? Sim ou não? É isso. Você foi criado para abençoar, porque você recebeu uma bênção tremenda da parte de Deus. Mas sabemos que existe um desejo divino universal para que todas as famílias da terra sejam atraídas para a obediência a Deus pela fé, e assim recebam cada uma a sua bênção e também as armas, o equipamento necessário para serem bênção também na vida das outras pessoas. Nesta série dedicaremos e empreenderemos todos os esforços no estudo da Bíblia, nossa única, repita comigo, única referência para o ensino de Deus para a família. Não se deixe enganar por nada que este tempo venha a traduzir por família. Quem entendeu, diga amém. Família foi o que Deus constituiu, homem e mulher, que geram filhos em amor. Por isso que devemos prestar muita atenção no ensino de Deus, a vontade dele para a família. E assim apontaremos semanalmente, de forma prática, o que você deve fazer para que o propósito de Deus para a sua família se realize. Em primeiro lugar, leve sua família a imitar a Deus. Leve a sua família a imitar a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5, versos 1 e 2. Nós precisamos ter desejo de sermos semelhantes ao Senhor. E Deus, quando enviou Jesus a esta terra, quando Ele tomou a forma humana, Ele veio para nos servir de exemplo. Por isso que nós, olhando para Jesus, não vamos errar. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós vamos imitá-lo. Paulo disse certa vez: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós podemos imitar a Jesus
a partir de atitudes que revelem amor e cuidado pela nossa família. Às vezes os pais se enganam quando pensando que dando tudo aos seus filhos, trabalhando muito e se dedicando muito à família, mas acabam se tornando ausentes de casa, não estão presentes. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite: andar em amor e entregar-se totalmente ao cuidado e responsabilidade com a sua família. Você não pode transferir ou terceirizar as suas responsabilidades e o cuidado com todos que estão debaixo do seu teto. Nós não podemos perder os nossos filhos para o melhor amigo da escola, por exemplo. Porque o melhor amigo da escola vai influenciar o seu filho muito mais do que você influenciou durante todo o período que esteve na sua casa. É agora, está com 0 ano, está com 1 ano, 2 anos, você começa a influenciar ali, desde a raiz. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando ele crescer, envelhecer, amadurecer, ele não se desviará. Eu falei com uma de nossas moças aqui da coreografia que igreja é lugar de vida. Amém, queridos? E olha, nós estamos prestes a ver um bebê nascer nesse púlpito. Eu, sinceramente, irmãos, a minha barriga está bem parecida com a dela, mas a minha é porque eu estou perdendo, vou eliminar esse negócio. Mas com aquela barriga toda, adorando. Queridos, a Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, a saudação de Maria fez o bebê saltar dentro de Isabel. Não foi isso? Você tem ideia do que é uma criança crescendo num lar que adora ao Senhor? Tem ideia? Ela está escutando os louvores ainda ali no ventre. Ela está sendo levada a adorar. Queridos, essa criança já vai nascer dançando, cantando. Vai ser a primeira criança que, ao invés de chorar, vai sorrir quando nascer. Parece lúdico, mas quando a gente imita a Deus em casa, os nossos filhos percebem. Muito mais do que falar muito, dar presente, muito mais quando você está presente, e você é o maior presente e amigo do seu filho, pode ter certeza, ele vai caminhar contigo até o dia em que o Senhor desejar manter o seu relacionamento com o pai e com a mãe. Eu tenho muita boa lembrança dos meus pais, e eu tenho certeza que muito do que eu recebo hoje, não é que a minha mãe está intercedendo por mim no céu, não, nem o meu pai, mas em vida eles oraram por mim, oraram pelos outros 11, aleluia. Família grande, um bando de pecadores. Minha família tem quase umas 100 pessoas, né, Esther? Tem quase umas 100 pessoas, sobrinho, neto, um monte de coisa, muita gente. Tudo pecador. O único que salvou fui eu, o único. Como está a sua família? Está imitando o Senhor? A sua família é uma referência para os pequeninos que estão lá? A sua família inspira as pessoas que convivem lá? Você e eu devemos escolher hoje servir ao Senhor. Não podemos nos deixar levar pelos ditames do mundo, não. E olha, não perca tempo, abrace a sua filha, abrace o seu filho, corra para eles. Essa semana preparando esse sermão, e eu chegando em casa cansado, e o Arthur, pai, vamos jogar bola. E ele não tem essa, ele já vai jogando a bola em mim. Olha, vou dar um conselho aqui. Case-se aos 20 anos. Tenha o primeiro filho aos 21. Porque esse negócio de ser pai aos 50 anos e ter criança, olha, quem está nessa pegada aí? Que a gente não aguenta, não.
O ritmo é outro. É isso aí, Júlia. Isso mesmo. Então, olha, que Deus abençoe a sua casa. Que você seja esse instrumento de Deus para abençoar a sua casa. Em segundo lugar, conduza sua família à pureza. Se eu imito a Deus, eu estou empreendendo amor e cuidado, dia e noite. Mas eu também preciso conduzir a minha família à pureza. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Todos nós podemos desenvolver uma vida na igreja só, de aparência, mas mergulhados em tudo isso aqui, sem perceber que você não está imitando ao Senhor e que você está se tornando infrutífero. Quando nós conduzimos a nossa casa para a pureza, para a santificação, nós estamos nos tornando mais parecidos com o Senhor. Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, você vai viver. Por isso que Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho que conduz à morte, não é a vida. Mas porque é estreito e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que encontram a porta. Mas você encontrou, aleluia, amém, queridos? Eu e você já encontramos, mas nós também já fomos atraídos pelos nossos olhos, pelo que ouvimos, e vamos caindo. Participamos das celebrações, participamos do culto, entregamos o dízimo, a oferta, evangelizamos, mas também estamos assistindo, mas também estamos lendo, mas também estamos nos comprometendo e fazendo com que a nossa vida se torne infrutífera. E a gente não sabe por que a gente não consegue se alistar para servir, a gente não sabe por que a gente deixou aquela paixão, mas é porque, queridos, vamos entender o que está escrito em Gálatas: o Espírito se opõe à carne. Se você estiver andando no Espírito, você não vai cumprir as obras da carne. O Espírito traz vida, mas para que você abrace o Espírito, sobretudo dentro da sua casa, você precisa renunciar a muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Então, quando você dá vitória ao Espírito, a sua casa tem alegria, tem amor, tem paz, tem concordância. Quando você relaxa no cuidado da pureza da sua casa, você traz para si mesmo muitas dores. Quantos casamentos ruindo por causa da internet? Um flerte aqui, um flerte ali, uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Quando vai ver, você se envolveu, você caiu no laço do passarinheiro. Deus não quer isso para mim e para você. O adversário é mais astuto do que a gente imagina. Por isso, não brinque com as trevas, porque elas podem se tornar espessas e nos levar para um caminho do qual a volta, geralmente, é com muita dor e com muito sofrimento. Atenção especial dos pais pelas crianças, até que estas deixem a casa para formar uma nova família. Prestem atenção nisso. Nós precisamos ter atenção especial pelas nossas crianças, porque são herança do Senhor e nós não podemos perder o nosso olhar delas. O texto vai nos falar de fornicação. O que é isso, pastor? É a prática sexual sem a moldura formal do casamento. É quando adolescentes e jovens vão alcançando certa vontade de namorar e ultrapassam os limites. E há muito conselho para que você só acenda o fósforo quando você puder incendiar. Quem entendeu, diga amém. Se não pode, o que a Bíblia chama de abrasar, é melhor
do que abrasar. E eu sei que o ser humano foi dotado por Deus da capacidade maravilhosa. Só que enquanto você não tem maturidade e nem pode pagar um sanduíche, olha aí. Eu quero namorar. Já pode pagar um sanduíche aqui na igreja? Não estou nem falando de empresas grandes, de lanche, não. Já pode pagar? Já pode, Osorimar, pagar a conta de energia? Hein? Nós precisamos cuidar para que as nossas crianças... Atenção, pais. Atenção, pais. Vocês que já têm os seus filhos já na idade de namorar, o quarto não está pronto, não está preparado. É da varanda para fora, aleluia. Dentro de casa com pai e mãe. Amém, irmãos? Não dê à sua filha, o seu filho, aquilo que o adversário quer. Sabe por quê? Quem é casado aqui? Quem é casado? Levanta a mão. Olha, a maioria. É bom ou não é bom ser casado? Namoro é um sofrimento, queridos. Namoro é um martírio. Amém? Então, olha, quando você, jovenzinho, quiser namorar, primeiro arruma um trabalho. Amém? Arruma um trabalho. Ouviu, Lavínia? Primeiro trabalho. Arruma um trabalho. Compre uma casa. Aí peça a mão de Maria Alice, lógico. Pastor Moisés que espere, que outros pais esperem. Trabalhe. Primeiro que chegar lá em casa, eu quero ver a mão. Mão fininha, sem calo. Não entra. Toda impureza. Paulo fala sobre impureza. São desenvolvidas em relações sexuais não aprovadas pelo Senhor. Lascívia, desejo corrompido, desejo exacerbado por sexo. Mesmo dentro do casamento, pastor, mesmo dentro do casamento. Quantos casamentos acabam ruindo porque não há concordância? Prestem atenção no que eu vou falar. O homem, ele atua numa esfera e a mulher em outra. Quem está entendendo? Se você a amar, ela nunca vai dizer que está com dor de cabeça. Amém? Homens, amém, homens? Você cuidar bem dela, cuidar bem. Um vestido por mês. Olha aí. Um vestido por mês. A senha do cartão. Vai cuidando. Vocês gostam, né? Ano que vem a gente vai trazer o Cláudio Duarte aqui. Podemos trazer, Léo? Cuidar das nossas famílias. Mas não podemos atropelar nem a natureza e nem o amor. O amor é maior. O amor é maior. Lembro-me de uma pessoa que estava com Alzheimer. Quero respeitar você, que porventura possa ter alguém em casa assim. Mas aquele local que abrigava aquela mulher, aquela senhora, eles não entendiam como um homem já estava dedicando mais de 20 anos visitando aquela senhora. E então perguntaram àquele homem, e como é que você consegue manter esse cuidado, esse amor, visitando aqui diariamente, trazendo sempre uma flor, e se ela nem se lembra mais de você? E ele falou, ela pode não se lembrar, mas eu me lembro. Consegue entender isso? Isso é amor. É um amor que vai além. É um amor que não cobra.
É um amor santo, separado e abençoado. Mas além disso, o apóstolo Paulo vai falar de avareza. O que é avareza? Paixão e idolatria ao dinheiro. Ensinar desde cedo a criança a livrará da avareza idólatra amanhã. Os nossos filhos veem onde estão as nossas prioridades e eles vão reproduzir exatamente aquilo no futuro. Se você diz muito em casa que não pode fazer por causa do trabalho, ele vai repetir isso amanhã por causa do trabalho. Então nós temos que trabalhar, amém? Amém? Mas temos que reservar também um tempo de qualidade para que possamos dar ao nosso filho um crescimento saudável. E assim amanhã nós não vamos ter o dissabor de não tê-los conosco no caminho. Em terceiro e último lugar, exponha a verdade à sua família. Exponha, não deixe ninguém de fora. É um assunto grande, é um assunto que vai mexer com todo mundo. Fale com todos, leve todos ao mesmo conhecimento. Não faça nada sem compartilhar com todos. Já falei sobre isso aqui, mas repito, quando estávamos em Salvador, já estávamos assistindo pela 50ª vez Moisés. A gente assistia demais aquela novela Moisés. Quem assistiu aí? A Record transmitiu. E como eu estava assistindo muito, quando Deus mandou a gente vir para cá, eu falei com Maria Alice: Maria, Deus está nos mandando voltar para Maricá. Como assim? Eu vou ter que deixar tudo aqui? Esse como assim era essa pergunta. Aí eu falei com ela: lembra quando Deus falou com Moisés? Ele estava em Midian e Deus falou com ele para voltar para o Egito. Não que aqui seja o Egito, tá, irmãos? Não é isso. Não é isso. Ah, é assim? É. Quase que ela disse assim: e cadê a sarça? Só está faltando a sarça. Mas hoje ela está aqui, 7 anos depois, feliz, servindo, trabalhando. Mas tivemos que deixar, mas tivemos que compartilhar e orar a Deus para que entendessem também. Você e eu somos pais, temos muitos afazeres, muitas preocupações, mas nada se compara a termos os nossos filhos conosco no caminho. O nosso foco não pode ser outro. Nós precisamos influenciar, nós precisamos caminhar ao lado deles, eles precisam perceber que são amados, eles precisam perceber. E isso não tem a ver com presentes, tem a ver com presença. É muito maior, muito maior, muito maior. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O que são palavras vãs? Toda palavra cujo objetivo central é desviar você e sua casa da palavra de Deus. Está produzindo para afastar você de Deus, aquela palavra é para desviar o seu foco, isso é uma palavra vã. Brincadeiras indecentes, chocarrices, brincar com coisas sagradas. Tem gente que conta piada com coisas santas. Isso é uma chocarrice. E quando você perde o temor pelas coisas sagradas, você começa a ser uma pessoa com palavras vãs. A sua palavra é como vento, é como poeira, é como fumaça. Não tem raiz, não tem firmeza. 2 bons exemplos clássicos de palavras vãs são a serpente enganando Eva. O que ela fez? Senão desviar a atenção de Eva para que Eva desobedecesse a Deus.
E aquela palavrinha no pé da orelha de Eva fez com que todos nós hoje estivéssemos passando por tudo isso que eu e você passamos, exatamente por causa da desobediência de um. Mas graças a Deus, Jesus veio e a obediência dele nos levou novamente para Deus. Por isso devemos nos tornar imitadores dele. A serpente enganou Eva. O resultado: pecado, morte e separação da comunhão com Deus. Um outro exemplo clássico: Jonadab falando astutamente a Aminon. O resultado foi que Tamar foi estuprada, Aminon morto por Absalão, irmão legítimo de Tamar. Quem se lembra dessa história? A Bíblia diz com todas as letras: Jonadab era astuto e chegou para Aminon e disse assim: tem um plano para que você possa tomá-la. Tamar, irmã meia de Aminon, ela disse: não faça assim, em Israel não se faz desse jeito, fale com o meu pai, ele não vai te negar. Mas a Bíblia diz que ele tinha uma paixão tão avassaladora que ele, infelizmente, tomou a pior decisão da sua vida, que foi violentar a sua irmã. Absalão esperou o tempo passar, até que finalmente ele matou o seu irmão. Sabe por quê? Por causa de uma palavra vã. Cuidado com o que você ouve. Cuidado. Porque assim como a fé vem pelo ouvir, a depender do que você escuta diariamente, a depender do seu gosto musical, a depender do que você tem ouvido diariamente, estas coisas podem te conduzir para longe da vontade de Deus. Sem que você nem perceba, você se tornará vulnerável e você vai se afastar. E quando você se afasta, a sua família sofre. Quando você se perde, é a sua família que sofre. Quando há um enfermo na sua casa, não abala todo mundo? Sim ou não? Não mexe com todo mundo? Nós não temos nenhuma possibilidade de ver um filho enfermo e não sofrer por causa daquele filho enfermo. Então, cuide da sua família, ame a sua esposa, cuide dos seus filhos e se doe ao máximo por eles. Amanhã você vai ver os seus filhos cantando aqui, aleluia. Amanhã vocês vão ver os seus filhos indo para missões mundiais, missões nacionais. Amanhã você vai ver o seu filho servindo aqui, pregando aqui. Quem sabe amanhã o seu filho será o pastor da igreja. Graças a você. Graças a você. Uma vez eu cheguei tarde em casa, eu era quase jovem. Tinha uns 18 anos já. E eu cheguei em casa tarde. E minha mãe me esperava. E eu passei por ela e disse assim: cadê meu pai? Ela já tinha me dado um sabão. José, que horário é esse? Sabe qual era o horário? 10h30. As coisas mudaram, né? Eu perguntei: mãe, cadê o meu pai? E ela me disse: seu pai está lá no quarto, orando e chorando por você. Se eu hoje estou aqui, irmãos, é porque alguém dobrou o joelho e clamou por mim. Você está disposto a fazer isso por sua família? Está disposto? Você está disposto? Fique em pé. Fique em pé. Nós vamos cear agora. Nós vamos ter comunhão outra vez. Mas Deus quer que na sua casa, na sua família, essa comunhão seja verdadeira. Seja gostosa, seja real. Nós não podemos perder a oportunidade de investirmos ao máximo na nossa família, na nossa casa. Aquela criancinha levada que você tem, amanhã será um grande homem, uma grande mulher. Paciência com eles. Perguntem só aos avós.
se não dá para você ter um pouquinho mais de paciência com seu filho. Os avós estão mais preparados porque eles já passaram por aquilo. E às vezes eles querem corrigir o que eles fizeram ou deixaram de fazer nos netos. Mas olha, Deus quer salvar a nossa família. Deus quer salvar a nossa casa. Não vamos permitir que nenhuma palavra vã, as palavras do mundo, sabe, cheguem na nossa casa e minem aquilo que a gente está passando para os nossos filhos. E você, adolescente, jovem, que já está pensando, que já está pensando em entregar o coração, para alguém, cuide, entregue primeiro para Jesus e pergunte a Jesus se é o tempo. Pergunte. Eu, esse ano, vou fazer 29 anos de casado. Não parece, Parece que eu tenho 29 de idade. Mas já são 29 de casado. Parece que foram 29 dias. Quando eu me casei com a Raquel tinha 17 anos. Você tem 17? Vai fazer 17? Imagina. Está com 16? Então, a Raquel se casou comigo. Ela tinha 17 anos. Qualquer um de vocês que perguntar a ela: Raquel, você é feliz? Ela vai dizer: eu sou a mulher mais feliz da terra. E ai dela se ela não falar. Ame a sua esposa. Ame mesmo. E amar é demonstrar. Faça isso. A idade certa para namorar e casar é Deus quem determina. Mas há um limite, há um tempo também que eu e você precisamos determinar para os nossos filhos, para que eles não metam os pés pelas mãos e sejam felizes e bem-sucedidos. Você já...